Nós estamos recebendo hoje o pastor Félix, do Paraguai, que veio nos abençoar aqui hoje. Veio trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós abençoamos a vida do pastor Félix. Pedimos que o Senhor o use, Pai, conforme a sua vontade, trazendo as palavras, Senhor, que o Senhor quer que ele traga para a nossa igreja. E oramos para que os nossos corações sejam como uma terra fértil, que produzam a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Amém, pastor. Muito obrigado. Bom dia. Shalom. Graça y paz. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Onde eu estou, vou cumprimentar sempre no outro idioma do Paraguai, porque nós somos uma nação bilíngue. Vou cumprimentar vocês agora em Guarani, Tupi-Guarani. Baixa pepenecoe, nyande yara tapendero basa, abu aiterei ain hawere pendapuitebe. Só falar amém. Eu falei bom dia, Deus abençoe vocês, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Guarani não é um dialeto, é um idioma. E ela é um idioma riquíssimo. Então, nós falamos as duas línguas, espanhol e guarani. E somos uma nação bilíngue. O reino de Deus, meus queridos irmãos, ele tem um movimento sobre conexões de reino. Kingdom Connection. Estou aqui porque a minha conexão, ou a nossa conexão, é o pastor Leo e a pastora Mônica. E juntamente com o missionário de você, o Joselito e a Araceli, a peruana. Conhece ele, não? Eles estão fazendo um trabalho extraordinário no Paraguai com as crianças de um lixão, onde estão dando esperança àquelas crianças. Estão compartilhando com eles sonhos, tirando eles das trevas, trazendo para a luz. Eles estão fazendo, eu creio que muitos de vocês estão involucrados nesse trabalho. E eu e a minha esposa estamos lá como embaixadores para ajudar os missionários brasileiros. Tem muitos missionários brasileiros trabalhando em Paraguai, especialmente na fronteira. A cidade de onde eu venho se chama Pedro Juan Cavalheiro, que é fronteira com a cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. É uma fronteira seca. Você cruza uma rua e do outro lado você já vê a bandeira brasileira. Outra cultura, outro idioma e outros principados também. Os brasileiros cruzam uma rua, entram no Paraguai, é a mesma situação. Mas só nos divide uma rua. Quem já foram para lá? Então, eu trouxe alguns produtos que estão aqui na saída. Vocês podem ver algumas jaquetas de couro. Couro legítimo. Não é falsificado, não. Acho que ganhamos uma fama não tão boa aqui. É do Paraguai produto falsificado, né? Não, eu não vou vir aqui para mentir, não vou arriscar a minha salvação por uma jaqueta de couro, nem por $1 milhão. Esses produtos de couro é para ajudar os missionários. Eu sou presidente de conselho de pastores na minha cidade e muitas vezes acontecem certas situações com eles que precisam fazer um estudo médico, fazer uma cirurgia. Então, a minha família me providencia esses elementos e eu vendo para ajudar os missionários. Nós exportamos essas jaquetas e esses produtos para a Itália. Então, são jaquetas de exportação. Uma irmã falou assim, mas não tem cheiro de couro. As jaquetas de exportação, ela tem um produto para neutralizar o cheiro de couro. Porque Itália pede 3.000, 4.000, 5.000 jaquetas e no container
muitas, se tiver um cheiro de couro, eles vai chamar outros insetos. Então, não pode chegar nenhuma mancha lá na Itália. Por isso, meus queridos, que não tem cheiro de couro. Mas basta de jaqueta de couro. A minha esposa manda um abraço, muitas bênçãos para vocês. Ela é uma mulher extraordinária. Eu estou aqui com meu filho, Diego Emanuel. Por favor, levantate, mi hijo, saludarle hacia la iglesia. Filho maravilhoso. Tenho uma esposa maravilhosa. Eu não seria nem 20% se não fosse por ela. Ela é uma profeta de Deus, a minha primeira intercessora. E ela está ministrando no Ministério Resgate, por isso ela não está comigo aqui. Mas no Espírito está comigo aqui. O coração dela está comigo. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre um tema, a restauração da noiva. Como está a noiva? Eu convido vocês para abrir suas Bíblias, Efésios capítulo 5, versículo 25, a parte B para baixo. Efésios capítulo 5, verso 25. Já encontraram? É aquele que não encontraram, diga misericórdia. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e diz assim: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza. A igreja de Cristo tem uma beleza extraordinária. Ela é pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Falando da noiva de Cristo, ela está um pouco complicada nesta geração. Só um pouco. Por todo lugar onde eu vou, eu encontro essa noiva com suas vestes, muitas vezes com rugas, com manchas. E o Senhor é seu noivo. Ele não para de desistir de investir em você e em mim como noiva. Ele nunca desistiu da gente. Ele continua investindo. Ele continua intercedendo diante do Pai, dizendo: dá uma oportunidade, porque é minha noiva. Eu derramei meu sangue por ela. Vamos dar uma oportunidade mais a ela, para que se arrependa e volte ao caminho. Ela está intercedendo por você e por mim. E a intercessão dele nunca vai falhar. Eu encontro muitos missionários em muitos lugares do mundo e dizem: eu preciso de intercessores. Eu preciso que as pessoas orem por mim. E eu falei: se você por aí não tiver, lembra uma coisa, que você tem a melhor intercessão no reino. O noivo está orando por você. Está orando por mim. E isso enche meu coração de alegria, dizendo: meu Espírito Santo, você não está só. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ele ora por você dia e noite. O Espírito Santo intercede diante do trono do Pai com gemidos inexprimíveis. E isso enche meu coração de alegria, porque não estou só no mundo caído. E este mundo caído não favorece nem aqueles que são mais cheios do Espírito Santo. Você tem que aprender a lidar com este mundo caído, com o poder do Espírito Santo, mantendo a sua veste limpa, tendo autoridade contra Satanás e contra os demônios, que trata de tirar a você e a mim do caminho do reino.
quando nós não entendemos bem o propósito de Deus na nossa vida, é que muitas vezes deixamos que o mundo, situações que nós não manejamos bem, venham manchar a nossa veste. Quantas mulheres se lembram aqui o dia do seu casamento? Nossa, tão pouca? Toda vez que eu tenho uma crise no meu casamento, eu coloco o vídeo. Eu vejo o meu casamento, um casamento de príncipe. Maravilhoso. Eu vejo a minha noiva. Maravilhosa. O noivo, quando tem um casamento na igreja, ou se você já participou de algum casamento em outro lugar, ninguém quer ver o noivo. É aqui também assim? O noivo pode se vestir de ouro. Mas ninguém, o noivo é imperceptível. Mas quando, que hora que vai chegar a noiva? Que hora que vai chegar a noiva? Alguém diz, a noiva já está na porta. E já todo mundo para, se levanta. Nossa, que noiva maravilhosa. E toca a música, a noiva entra. Nossa, olha o penteado da noiva. Olha as joias da noiva. Olha que vestido lindo. Olha que noiva. Mas o noivo ninguém quer olhar. E entra a noiva. A noiva, ela tem algo espiritual lindo na noiva. Porque a mulher ela representa a igreja. É um desenho profético da igreja, a noiva, a mulher. Meus queridos, mas nem todos os dias a noiva está com sua veste, com sua coroa, com suas joias. Chegará em algum momento que ele tira o vestido, tira suas joias e tem que ir para o mundo lutar. Mas nesse mundo a gente não consegue manter a nossa veste como esse dia do casamento. Constantemente ela é manchada. Constantemente ela tem ruga. Meus queridos, em todo lugar você vai ouvir, o noivo está voltando. Nós estamos nos últimos tempos. Jesus está aí na porta. Eu creio que Ele ainda não vem, porque ainda está dando a você e a mim oportunidade de nos arrepender, de consertar a vida, de tomar decisões radicais por Ele, pelo reino dEle, pela causa dEle. O sacrifício dele foi muito forte. Ele derramou seu sangue para não perder você e a mim. E ele continua dando oportunidade à noiva em todo o mundo. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, sobre a restauração, restaurando o altar da noiva. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30 até o 39. É muito conhecido pela igreja quando o profeta Elias foi o agente de Deus para restaurar o altar e trazer de volta a Deus a uma nação que tinha deixado a Deus. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30 diz assim: Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava como derrubado, em ruína. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar
cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificando e sobre a lenha. Ele fizera o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E ele fizera. Façam pela 3ª vez, disse Elias. E ele fizera. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel. Prova agora que és o Deus do Brasil. E que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para entender um pouco esta história sobre a restauração do altar, nós precisamos viajar geograficamente e historicamente onde o texto está sendo descrito. Como uma nação, a nação de Israel, que tinha a lei, a única nação de todo mundo que tinha uma lei perfeita, porque a lei do Senhor é perfeita. A primeira nação que teve a lei, a constituição, a legislação do reino, para trazer o reino do Pai para a terra. Eles foram chamados em primeiro lugar para ser reino de sacerdotes. Eles não puderam cumprir. Depois viraram monarquia. Agora estamos no tempo da monarquia. Acabe está reinando. Eles foram chamados para levantar sempre um altar de adoração, servir a Deus, trazer o reino na sua nação. Mas como que um rei, o rei Acabe foi um dos reis mais terríveis que teve a nação de Israel. Pela constituição do reino, pela legislação do reino, pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a sua constituição. Ele tem um reino, significa que ele tem um país, e nesse país tem uma legislação, tem uma constituição. E nessa constituição estava escrito que ele não poderia adorar outros deuses, nem servir outros deuses, nem casar com povos estranhos. Acabe foi e casou com a filha de um rei, e se tornou uma rainha, a rainha Jezabel, uma satânica. Se teve alguma mulher satânica, é ela. Ela importava sacerdotes satânicos da sua nação. E assim encheu de profetas satânicos toda a nação de Israel. Toda aquela nação nunca mais levantaram altar a Deus. Por isso Elias pronunciou o juízo, que 3 anos e meio não ia chover, o céu se fechou. Mas quando as coisas já eram insuportáveis, uma sequia terrível, o povo de Deus ainda duvidavam se o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque era o Deus dele. Como podia acontecer isso? Porque Baal era uma deidade da chuva. E o povo estava dizendo, pode ser que Baal abra o céu, pode mandar chuva também. Outros, mas o Deus de Israel também pode mandar a chuva. Mas para quem que vamos servir? Baal ou Deus de Israel? Acho que vamos ficar do lado do Baal, porque ele pode dar água. E eles ficaram nesses 2 pensamentos. Servimos a Baal ou servimos ao Deus de Israel? Mas na verdade a nação toda estava servindo já a Baal.
Elias restaurou o altar. Qual era a situação do altar? Estava derrubado. Tem 3 elementos que Deus sempre exigiu da nação de Israel: altar, a oferta correta e o ofertante. Quem oferece deve ser um sacerdote, e um sacerdote santo. Diga amigo, sacerdócio santo. Por que estou falando da oferta correta? Depois que Adão e Eva perderam o reino, porque aquilo foi uma colônia do reino de Deus. Deus queria colonizar a nação. Deus sempre quis colonizar a terra com o reino dele. Ele trouxe o paraíso. Mas quando Adão e Eva quebrantaram a constituição do reino, a lei de Deus, porque Deus tinha colocado lá uma lei para eles: o dia que você coma daquele árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Mas eles desobedeceram, e eles saíram dessa dimensão da colônia do reino. E a partir de lá, Deus estabeleceu o altar, e que tinha que derramar o sangue do cordeiro. Era uma conexão entre a terra e ele, entre seu povo e ele, porque já estava caminhando o povo para uma linha da redenção, que um dia ia vir o verdadeiro Cordeiro de Deus, que ia derramar seu sangue por nós, ia perdoar nossos pecados e voltar a recuperar o reino que perdimos. No Éden, o homem não perdeu uma religião, perdeu o reino. Perdimos o reino. Por isso, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele fala uma parte: venha a nós teu reino, que se estabeleça o reino. Meus queridos, um dia os filhos de Adão e de Eva vieram no altar. Eles sabiam que tipo de oferta tinha que apresentar a Deus. Eles sempre viram o pai fazer, porque Abel trouxe um cordeiro. Mas Caim diz: eu não vou levar cordeiro, eu vou levar o que eu quero. E esse é o nosso problema. Fazemos muito a nossa vontade e não a vontade dele. Tomamos muito o volante e não entregamos o volante àquele que pode nos dar uma direção sem errar do caminho. Nós tomamos a reda, nós mesmos. Depois acontece e a gente chora. Por que, Senhor? Por quê? Por que, Senhor, me deu esse homem? Mas você escolheu ele. Ai, Senhor, por que você me deu essa bruxa? Meu filho, você me pediu, eu escolhi. Eu não escolhi para você, você que escolheu. Erramos muito, porque nós temos a reda na nossa mão, nós temos o volante. A noiva precisa entregar esse volante, a reda, de novo, àquele que ama você. Entrega a Deus, para que o altar seja restaurado. Caim diz: eu não vou levar cordeiro nenhuma, eu vou levar legumes, eu vou levar verdura. Verdura? Verdura não tem sangue. Legume não tem sangue. Deus jamais pediu sobre seu altar legumes. Ele pediu sangue. Entrou o síndrome de Satanás no espírito de Caim. E por uma oferta ele matou a seu irmão. Por uma oferta.
Meus queridos, você já não pensou muitas vezes quando olha o governo, os governos da terra e diz, como que esse cara pode estar ainda aí? Como que pode ainda estar essa autoridade aí? Detrás daquelas autoridades ruins, tem um altar. E são altares poderosos. Detrás daqueles, no mundo todo, eles têm um altar. E muitas vezes o sacrifício dele são sangue. Sangue de criança. Quando vai ter eleição, África, Europa, América Central, América do Sul, tem certos personagens que buscam os bruxos mais poderosos da África, Haiti, Brasil. E eles pagam a passagem deles em avião e eles vêm em primeira classe, aqueles bruxos. Eles vêm em first class. Para você ir no avião em primeira classe, Assunção, Miami, $8.000. Imagine trazer alguém de África. Eles chegam e vão para um hotel de 5 estrelas. E vai levar mais de $10.000 de oferta. Para eles se manterem no poder. Se a nossa oferta não for maior que as ofertas daqueles, nós estamos em sério problema. E não estou falando de dinheiro. Estou falando de você como altar de Deus. Porque hoje o altar é este. Fala comigo. Esse é o altar. Nosso corpo, nossa vida, nosso coração, nosso espírito. Não é isso que teve a revelação do apóstolo Paulo? Ou ignorai que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Fomos comprados por preço, e preço de sangue. E a noiva esqueceu de levantar altar de adoração a seu Deus. O que aconteceu no tempo de Elias. Porque Elias pediu água. Enche a valeta. Água nunca tinha pedido a Deus no altar. Ele estava pedindo porque 3 anos e meio já de sequia, as pessoas estavam guardando água. Num tempo de sequia, prata não é suficiente. Ouro não é suficiente. Pedras preciosas não é suficiente. O que mais esse povo estava precisando para continuar a vida, para viver? Água. Falam comigo, água. Água. Mas essas águas eram consagradas. E Elias diz, não, eu quero água. Por isso ele pediu que tenha uma valeta aí. Encha, traz água. Não, um pouquinho só vou dar. Não, traz mais água. Não, eu vou dar um pouquinho mais. Mais água. Diga comigo, mais água. Mais água, mais água. Sem reserva. Você não pode dar 50% da tua vida a Deus e outro 50% você administrar. Você não pode dar a Deus o que você quer. Você tem que dar a Deus tudo. Porque tua vida já não é tua vida. Você foi comprado por preço e preço de sangue. E estou aqui na terra para trazer o reino dele. E fazer a vontade dele. Não a minha vontade. E toda vez que eu faço a minha vontade, o meu veste fica manchado. Fica com ruga.
Por isso Elias pediu mais água, sem reserva. Você tem entregado tudo? Não me responda. Responda ao Espírito Santo que está dentro de você. Meus queridos, quando o altar é restaurado, com adoração, altar de adoração, eu senti muito a presença do Espírito Santo no meio dos cânticos. Não percam isso. Significa que os levitas, os sacerdotes que ministram, têm vida com Deus. Porque se você não tiver vida com Deus, não suba aqui. Este lugar é muito sério. Mas quando você sair também daqui, na tua casa, tem que você levantar o altar a Deus. No teu casamento, você tem que levantar altar a Deus. Na tua família tem que haver altar a Deus, para que Ele possa vir e restaurar, curar, libertar e levar você no teu destino profético. Porque quando nós adoramos, sobe a adoração e Deus vai assim, e Ele de volta exala assim, e aí é que Ele derrama a sua presença. Ele recebe a adoração e faz assim, e aí vem cura, vem libertação, vem restauração, vem unidade de espírito, vem dons, se manifesta dons, tem milagres curativos, porque a glória traz tudo. Quando o altar é restaurado, no próximo nível precisamos ir restaurando a unção. Meus queridos, Isaías 61, 1 ao 4, diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão com essa unção as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Esse é o poder da unção. Se você quer saber o preço da unção, perguntemos a Oliva. Quando você vai no supermercado e compra aquele azeite de oliva, ele não é muito barato, mas ainda quando é extra virgem. Nosso país traz da Espanha, traz de Portugal, traz da Itália, e dependendo da qualidade, ele é mais caro. Mas quando nós transportamos em Israel a fruta da oliva, ele era colocado em cima de uma rocha, uma pedra, e outra pedra maior chamada prensa. Ele pressionava aquela semente e fazia um girar, e quebrava a fruta. Logo a prensa ia passando, triturava. E aquela prensa pressionava cada vez mais. E de repente, fala comigo, de repente, saía gotas de óleo. Se você não passar pela prensa de Deus, você não terá óleo. Desde que você entrou no reino de Deus, em algum momento histórico da tua vida, você vai passar pela prensa. Quanto já tem passado pela prensa?
Nossa, tampouco. Pastor, vamos levar ele no Paraguai, vamos prensar bem ele e devolver de novo aqui, hein? Queira ou não queira, você passará algum dia pela prensa. Nós vivemos, a noiva quer viver o tempo todo festa. A noiva só quer prosperidade, sem compromisso. A noiva quer só dançar o tempo todo. A vida não é assim. Nem todos os dias é de dança. Cada um de nós somos seres históricos. Meu professor de sociologia dizia, cada um de vocês são seres históricos. Cada um de nós tem a nossa história. Um mais triste que o outro, talvez outro mais alegre que o outro, mas de maior ou menor grau. Em algum momento da sua história acontecerá alguma situação que irá desgraçar sua vida. Muitas vezes provocado por nós e muitas vezes provocado por outras pessoas. Inimigos gratuitamente que se cruzaram na nossa história e nesses momentos, meus queridos, a nossa vida muda. E nós temos que ir na prensa. Porque Satanás, o que mais tem trabalhado no coração da noiva é amargurá-la. E quando a amargura toma do teu coração e do meu coração, a graça de Deus já não vai fluir. E a unção de Deus fica aí. Mas é tempo de restauração. Eu venho aqui de muito longe a anunciar a vocês que Deus está apressando restaurar a sua noiva. Porque quando a unção de Deus vem, haverá cura na tua casa. Haverá cura na tua própria vida. Não tem doença impossível quando a unção de Deus está fluindo. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem nada. A unção de Deus toca e você vai ficar curada. Não tem demônio que pode ficar no teu casamento, na vida do teu filho, quando a unção vem dos pais. Está fluindo aí. Haverá libertação, haverá cura, haverá restauração. Deus vai levantar, Deus vai limpar, Deus vai restaurar, porque Ele é especialista aí nisso. Meus queridos irmãos, a unção é poderosa. Lembra quando o apóstolo Paulo não podia chegar até um lugar? O que levava a igreja dele? O lençol e a roupa dele. E colocava naquele doente. E aquele doente curava. A palavra unção no hebraico é mashat ou mashia. Significa untar. Quantas senhoras aqui faz bolos, aqueles bolos poderosos, né? Aquele pão maravilhoso. Você não passa uma manteiga na bandeja? Por que passa aquela manteiga? Para que não queime. Essa ideia de untar, essa é unção. Filho, vem cá. Eu vou usar você de exemplo. Machá, aqui. Machá, untar. O corpo do apóstolo Paulo, o óleo que estava no corpo dele, passava na roupa dele. Por isso que a roupa dele, a unção que ia, não é a roupa em si, porque a roupa dele estava ungida. Essa pessoa que está do seu lado, se é teu esposo, tua esposa, pode fazer assim. Nós somos machá ou machia. Passa. Oh, nossa, tem casamento que está tão longe um do outro. Não estou vendo. Abraça teu irmão. Fala assim, machá, estou passando a unção para você. Estou passando a unção para você. Eu estou com óleo. E quando você faz isso, você pode já receber cura. Você já pode receber a presença do Espírito Santo. Obrigado, filho. A tua roupa, a minha roupa, eu não dou a qualquer um, não. Porque são roupas consagradas. Cuidado quando você recebe roupa de outra pessoa. A unção de outra pessoa vem com ela. Se é boa, tudo bem.
se vestiu aí uma macumbeira, uma bruxa, uma de candomblé, de umbanda, quimbanda e todas essas bandas, você irá sentir. Eu, quando compro roupa, o primeiro que faço, mando lavar, passar e depois unjo minha roupa. Consagro a Deus. Não é misticismo. Nós encontramos isso na dispensação da graça do apóstolo Paulo. No Salmo 92 diz que você vai ser ungido com óleo fresco e que a tua força será multiplicada como búfalo. Na Tailândia, é um animal de fardo. As mulheres montam em cima dos búfalos e levam cargas. E quando o búfalo tem que subir uma montanha, sabe como o búfalo sobe? Ele se ajoelha. E de joelho ele leva o fardo. Porque quando ele fica de joelho, a força do búfalo é multiplicado. Meus queridos, nós precisamos voltar a dobrar nossos joelhos diante do noivo. Nós andamos muito com o nariz empinado na vida. Muita soberba nas igrejas. Muito orgulho, muita arrogância. Você não irá subir para o trono do Pai com esse tipo de sentimento, de atitude. O búfalo, quando ele é ameaçado por algum felino, eu vi isso já na África. Os leões estão aí, as hienas estão aí, e o búfalo está. E o búfalo sabe o que faz? Que movimento o búfalo faz? Ele faz assim, sim, sim, sim. Já viu alguma vez? Quando o búfalo faz assim, diante do perigo? Sabe o que o búfalo está fazendo? Ele tem aqui o cupim dele. Quando ele está fazendo assim, o cupim dele é cheio de óleo. Então o óleo do seu cupim aí está trabalhando. Quando ele faz assim, está trabalhando. E o óleo começa a se espalhar por todo o corpo do búfalo. De repente o búfalo brilha. Aí o leão vai e ataca. E as garras do leão escorregam, porque o olho escorrega. Meus queridos, por isso o salmista está dizendo: você será ungido com óleo fresco, que a tua força será multiplicada como um búfalo. E é tempo que a noiva, a sua força seja multiplicada. E a unção do Espírito Santo, se vai aplaudir, aplaude bem. Não é para mim, é para aquele que deu a vida por você. Filho, cadê meu filho? Você, meu irmão, pode abrir para mim, por favor? Obrigado. Já estamos terminando. Eu fui pregar numa igreja, uma mega igreja. E o pastor fala para mim: 20 minutos, irmão. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Eu venho de uma mega igreja, Assunção. 40 mil membros. Eu vi o altar no começo. Eu vi a unção no começo. Eu vi a glória de Deus. Mas em algum momento, tudo parou. A igreja se converteu num sistema. E os tijolos passaram a ser mais importantes que as pessoas. Não estou contra mega igreja. Eu vi de uma experiência. Eu sei o que é pertencer a uma mega igreja. Eu sei também quando o Deus da glória abandona. Quando nós saímos do seu propósito. Jesus morreu por pessoas. Tijolo não vamos levar no céu. Pedras não vamos a levar. Ele vem buscar a noiva. Sem mancha,
nem rugas. Ele está vindo por você e por mim. Isto tudo vai ficar. Nós temos investido muito em tijolos e não nas pessoas. Temos investido muito e não nos campos de missões. Hoje, os missionários são vistos como mendigos. Como vocês veem seus missionários? Nós somos mendigos, somos embaixadores. Você é um embaixador, uma embaixatriz. Deus nos colocou como embaixadores para trazer o reino dele, colonizar a terra com o reino dele. O seu missionário Joselito e a sua missionária Araceli são embaixadores no Paraguai. Não são mendigos. Deve ser dignificado, porque eles estão trabalhando no lugar onde você não pode ir. Meus queridos, restaurando a unção, estamos prontos para a glória. João capítulo 17, com isso eu termino, versículo 22 e 24. Quando a noiva, o altar está restaurado, a unção está fluindo, está pronto para a glória. Jesus está orando ao seu Pai e ao nosso Pai. Versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que ele seja um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Escuta, igreja. Pai de Jesus, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. O mundo vai conhecer você e a mim, não pelo poder, não pela riqueza, não pela fama, é pela unidade. E a unidade não é denominacional. A unidade não é política. A unidade é espiritual. Meus queridos, aquele que pode se colocar de pé, e aquele que não pode por algum motivo, pode sentar aí. Curva sua frente, por favor. Este é um momento muito importante, onde o noivo quer tratar a noiva. Eu gostaria que ninguém se mova. Se alguém tem que sair, já pode sair. Com muito respeito, com muita educação, estou falando. Não quero distração, porque este é um momento de muita santidade. Este é um momento onde um noivo está vindo. Este é um momento onde o Espírito Santo vai acordar teu espírito e vai te mostrar a realidade do teu altar. Como está o altar da noiva? Adoradores, não tem a ver com pessoas que só cantam aqui. Você deve ser adorador na tua casa, no teu trabalho, dirigindo, em todo lugar. E adoração não tem a ver com instrumentos nem com cântico em si. Adoração é sacrifício. A primeira menção da adoração encontramos lá em Gênesis, quando Abraão estava levando seu filho para um sacrifício. E ele diz a seu servo, eu e o rapaz iremos e adoraremos e voltaremos. Tem a ver com sacrifício. A primeira menção da adoração está aí. Tem a ver com sacrifício. Coloque aí tua vida no altar.
Se alguém tem que se arrepender, se arrependa. Mude seus pensamentos, mude seus caminhos, mude sua vida. Peça que o sangue do Cordeiro volte a limpar aquelas áreas que talvez você nunca entregou. Entregue nesta manhã. Entregue teu casamento. Volte a entregar a tua esposa, teu esposo no altar. Pai de família. Os filhos não estão aqui com você, estão lá fora, estão no mundo. A promessa você tem. Eles foram escolhidos, desenhados no trono de Deus para serem famílias sacerdotais, para que juntos como família possamos servir ao Deus de Israel. Coloque esses filhos no altar. Porque Deus vai tocar ele, onde quiera que ele esteja, não importa em que lugar ele está, o Espírito de Deus vai até aí e vai convencer ele do seu estado, e eles vão se arrepender e eles voltarão para Deus. Verdadeiros sacerdotes, pais de família, verdadeiros sacerdotes, levitas, verdadeiros sacerdotes. Todos nós somos aqui constituídos reis e sacerdotes. Rei, governa, reina, sacerdote, ministra a Deus e ministra aos homens. Mas precisamos dessa restauração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Toca a tua noiva. Convence a tua noiva. Espírito Santo é o único que pode convencer a noiva. Convence ela. Ela tem um amor que eu não posso descrever. Ele tem um amor tão grande por você. Eu estou vendo Ele. Deixa Ele curar tua vida. Deixa Ele restaurar teu altar. Deixa que o Espírito Santo te ajude. Deixa o passado para trás. Tem pessoas aqui que não podem se projetar para o presente, nem para o futuro, porque o passado te prendeu. Solta, filha, esse passado, diz o Senhor. Solta, entregue, deixe. Você não me encontrará no passado. O teu passado, meu sangue passou. Você tem um presente, um futuro de glória. Restaura, Senhor, a tua noiva. Restaura os casais que estão aqui. Restaura o casamento, restaura o altar deles. Fale aí com o Senhor e diz: Senhor, restaura, volte a levantar altar de adoração na tua casa. Junto, volte, sacerdote, tomar a palavra e compartilha com a tua esposa. Pai de família, volte a tomar a palavra e levanta altar de adoração na tua casa. Chame teus filhos. Chame teus vizinhos. E compartilha, volte a restaurar o amor pela palavra, volte a restaurar a oração, a comunhão com o Espírito Santo. Quando o altar já está sendo curado, restaurado, porque estava derrubado, você estará pronta para receber mais unção, unção, unção. O olho está aqui, o olho do Espírito Santo está aqui para posicionar você, para catapultar você, para curar os doentes, para tirar aquelas pessoas que estão em depressão, porque o olho que está dentro de você salpicará ele e eles estarão curados. Os demônios ficam ilegais onde há olho de Deus. Ele não ficará em BH, ele não ficará no Brasil. Quando a noiva se levanta com óleo, os demônios têm que fugir, os principados têm que cair, as potestades têm que ir. Não haverá nenhum demônio no governo, não na cidade, na nação brasileira. Se a noiva se levanta e levanta altar de adoração a seu Deus, o reino de Deus vai vir e a nação brasileira voltará a receber a glória. A unção está curando,
A unção está te libertando, está quebrando todo jugo. Jugo do passado, jugo de vício, jugo de pornografia está sendo quebrado. Está sendo quebrado, 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 quebrado. A unção de Deus está aí. A unção, você é livre, você é livre. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo tocar você. Você tem perdido o amor pela palavra. Muitos de vocês já não lê a palavra. Outros já não oram. Volte a restaurar a comunhão. Você é uma noiva preciosa. Uma beleza indescritível. O sangue dele está limpando, purificando, perdoando, restaurando. Porque Deus quer derramar sua glória sobre esta nação. Deus quer derramar a sua glória sobre esta cidade e sobre todas as cidades do Brasil. Não olhe o estado da sua nação, olhe para Ele. Faça você sua parte e Ele com certeza fará. Pai, em nome de Jesus, quando Ele estiver, Senhor, pronta, a glória será derramada. Mas cuidado com a glória. Na glória, o juízo de Deus é acelerado. Não permita o que aconteceu com Ananias e Safira aconteça. Não deixe que a fama, a autoridade, o poder e o dinheiro fale mais alto que o caráter do Senhor. Ele vai voltar a trazer sua glória. Ele uma vez mais vai arriscar a sua glória por nós. Mas administre com temor do Senhor. E a tua vida, a tua história, a história desta cidade, a história desta nação, a história das nações mudará. Porque Deus, Ele está trazendo de volta. A glória está preparando a noiva. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os pastores desta igreja. Abençoa a liderança desta igreja. Abençoa cada membro desta igreja. Eu, Senhor, como teu embaixador, estou abençoando Belo Horizonte. Estou abençoando cada estado do Brasil. Eu, como teu embaixador do teu reino, eu clamo, Senhor, venha tu reino sobre o Brasil. Venha tu reino no governo. Venha tu reino, Senhor, no poder legislativo, na Suprema Corte, poder executivo. Venha a tua glória nas escolas. Venha a tua glória, Senhor, invadindo colégio, universidade, ruas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, pastor.